O governador de São Paulo, João Dória, ordenou a restrição de circulação das 11 da noite às 5 da manhã em todo o estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, e vale até o dia 14 de março. Vamos acompanhar um trecho do anúncio ocorrido hoje em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O governo do estado de São Paulo, atendendo expressa recomendação do Centro de Contingência do Covid-19, decreta a restrição de circulação das pessoas das 23 horas, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã em todo o estado de São Paulo, de 26 de fevereiro a 14 de março. Esclareço que, atendendo a recomendação dos médicos e cientistas que compõem o Centro de Contingência do Covid-19, temos que adotar essa medida para proteger vidas de brasileiros em São Paulo. Dória fez questão de dizer que não se trata de um lockdown, nem de um toque de recolher. Serviços considerados essenciais, como postos de gasolina, transporte público e supermercados, podem funcionar no horário de restrição. Bares, restaurantes e comércios não terão autorização para operar nesse horário. Vale destacar que esses estabelecimentos já tinham restrição pelo Plano São Paulo e deveriam fechar às 8 ou às 10 da noite, de acordo com a região. Na prática, o governo de São Paulo promete endurecer as fiscalizações entre 11 da noite e 5 da manhã. Haverá uma força-tarefa com participação das vigilâncias sanitárias municipais e do Estado, da Polícia Militar e dos PROCONs, mas foi informado que não serão aplicadas multas para pessoas que estiverem nas ruas após as 11 horas da noite. É o nosso primeiro tema do programa desta quarta-feira, conforme prometido, aqui, ex-Augusto Nunes, já com a gente. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme Fiuza. Boa noite a você que nos acompanha. Para começarmos a conversa, então, Augusto, suas impressões sobre esse anúncio feito hoje pelo governador de São Paulo, João Dória. Em primeiro lugar, eu não entendi bem essa história de que não é toque de recolher e que alguns serviços vão continuar abertos. Mas se não há pessoas nas ruas, não pode haver, para recorrer a esse serviço, como é que não é toque de recolher? Eu acho que é. Eu acho que é aí de novo. De novo, a gente ouve a mesma coisa, para proteger vidas. Eu estava muito interessado, me interessei nessas últimas horas aí por ver os prejuízos causados à economia no mundo inteiro por esses lockdowns e os prejuízos causados à mente das pessoas, sobretudo crianças e mulheres também ficam mais expostas pela carga de trabalho adicional a essas disfunções que se manifestam agora e que não são levadas em conta pela turma que pensa em proteger vidas. Eles não sabem que em alguns pontos do mundo, nos Estados Unidos, a Ana Paula certamente saberá mais do que eu, o índice de suicídios é muito grande entre jovens. Já vinha crescendo, com a pandemia explodiu, dobrou em alguns lugares, e há casos de jovens, de adolescentes, que deixam uma carta de despedida dizendo que não, sem os amigos não vale a pena viver e tal, aquelas coisas previsíveis. Só fingem não saber disso professores que não gostam da retomada das aulas, aí, e pais desinformados aí pelos jornais brasileiros. O lockdown não funciona. Se tivesse funcionado, São Paulo não teria o número de mortos que tem. Araraquara não teria o número de mortos que tem. O Brasil não teria o número de mortos que tem. O que funciona são precauções que incluem o uso de máscara e o distanciamento social, né, como usamos aqui. Pois bem, eu quero saber se o governo, tão duro com os indefesos, vai fazer o seguinte: vai impedir as aglomerações dos ônibus? Não ouvi falar nada, ônibus e vagões do metrô. Tem alguma medida duplicando ou triplicando o número de ônibus para que haja alguma distância entre os candidatos à infecção? Porque serão infectados, vêm sendo infectados pelos que tomam providências para proteger vidas. Esse é o mantra. Eles vão impedir que as torcidas
reúnam pessoas, milhares, torcidas de futebol sem máscara, para comemorar o título conquistado por um time. Foi assim no jogo do Flamengo contra o Inter, a vitória do Flamengo. Assim será em Porto Alegre ou em São Paulo, dependendo do resultado do jogo entre o Grêmio e o Palmeiras, neste domingo, se eu não me engano. São tão previsíveis quanto a chegada da primavera, essas aglomerações. Haverá alguma providência? A cada 10 pancadões, um ou nenhum é interrompido pela chegada da polícia. Os outros seguem. A população está sendo, neste sentido, né, neste campo específico, está sendo irresponsável? Eu digo que sim. O uso de máscara não é recomendável, é obrigatório, né? E não é para fazer aglomerações. Agora, impedir, né, com uma medida draconiana dessas, né, que são medidas que agradam demais aos dirigentes do PT, prefeitos do PT e governadores, e também a governadores de outros partidos, como é o caso do governador de São Paulo. Funcionou? Não funcionou. Não funcionou. Você tem de investir, então, no caso de São Paulo, o governo apostou tudo na vacinação, que se vacine e que se use esse tipo de providência, porque eles vão quebrar a economia. 800 empresários de Araraquara, de todos os ramos, estão tentando há 2 dias falar com o prefeito Edinho Silva, que não os recebe. Eles querem ajudar no combate à pandemia de todos os modos possíveis, para que o negócio que eles exploram seja reaberto mais cedo. O prefeito não os recebe. E agora tem números mostrando o que Araraquara recebeu. Recebeu do governo federal mais de 26 milhões para investir no sistema de atendimento aos contaminados por coronavírus. Araraquara poderia ter comprado com esse dinheiro 165 leitos, só com esse, 165 leitos de UTI. Tem 75. Está no sistema que o prefeito Edinho Silva disse que era a prova de qualquer colapso. Então nós estamos pagando um preço muito alto pela incompetência dos governantes, que insistem em tomar medidas que não funcionaram, em vez de estudar os casos de sucesso de quem recorreu a medidas preventivas. E esse discurso do estamos salvando vidas já deu. Vamos ver quantos já morreram em São Paulo e quantas serão as vítimas do desemprego, do abandono das crianças à própria sorte, do esquecimento de quem não pode ter aulas porque não tem equipamento em casa, nem pais capazes de ajudar os filhos. Vamos ver nesse balanço final quem é que agiu como assassino, né? Quem é que agiu de costas para a vida de boa parte da população? Quem é que praticou o que eles próprios chamam de genocídio? E daqui a pouco a gente vai falar mais, inclusive, detalhadamente sobre o caso de Araraquara. Vamos nos deter sobre esse caso de Araraquara, que foi, nesse momento da pandemia, o próximo aí a adotar lockdown. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o caso de Araraquara. Antes, queremos ouvi-lo, Zé, a respeito do anúncio de hoje aí do governador João Dória. Zé. Isso aí é aquela velha história de fumou, mas não tragou, vou apertar agora, não vou acender, vou apertar, mas não vou acender agora. Esse tipo de coisa é lockdown, sim, e é um cerco muito maior, né, às liberdades das pessoas. Olha, eu já acompanhei isso, conversei com vários governadores, prefeitos, procurei, inclusive, pessoas ligadas a esse acompanhamento da pandemia. E a verdade, olha, Augusto, não resolve, mas detém o andamento das infecções. Isso é muito claro. Então, se você está em alta na sua cidade, no seu município,
e os hospitais, os atendimentos estão estagnados, chegaram ali a 90%, 99% ou 100%, como em alguns casos, né? É preciso fazer o lockdown, mas com data de chegada e data de saída. O que não pode é virar o que virou isso no Brasil, essa panaceia de qualquer coisa, põe as pessoas para casa, diz que não pode sair, não pode, isso é um mal muito grave. Não é a economia, não estou aqui pensando exclusivamente em dinheiro, em economia, não. Eu estou dizendo o seguinte, que o primeiro lockdown, a primeira vez que se falou aí em isolamento, era por 15 dias, por um mês, para dar tempo aos hospitais de comprarem os respiradores, de se equiparem para receber as prováveis pessoas que viriam. E o que aconteceu? Nós já estamos há um ano e a história é a mesma, quer dizer, é uma insistência no erro. Não adianta, não resolve, isso não é vacina, lockdown não é vacina, foi uma frase cunhada aqui nos Pingos nos Is, e só retém, há uma retenção. Mas até quando? Quer dizer, se estivéssemos seguindo essas orientações do Mandetta, e lá atrás, há um ano atrás, fechamos o Brasil. Fechamos e talvez jogamos a chave fora. Quer dizer, ficaríamos, quem poderia ficar, presos em casa durante um ano. Porque um ano depois nós estamos ouvindo a mesma conversa, só que agora tirou dessa promessa a expressão de quando os hospitais forem equipados. Nem isso mais eles falam. Então, assim, eu estou dizendo eles de uma maneira indeterminada, porque não é só o governador João Dória que fala isso. Outros governadores e outros prefeitos estão indo nesse embalo, que virou uma panaceia. E quem fica em casa, quem pode ficar, quem tem que disputar o pão de cada dia, quem tem que acordar cedo, colocar o pé no chão frio para trabalhar e para ganhar o dia, não pode fazer isso. Os servidores públicos podem, aqui Esplanada esvaziou, há estacionamento em vários lugares. Então, onde há representação de governos, pode, a Petrobras, presidente da Petrobras, pode ficar em casa 11 meses, não tem problema nenhum. Não tem problema assim, entre aspas, né? Mas para quem tem que produzir, para quem tem que trabalhar, não. E quem tem que pegar ônibus, também não. Está certo que vão reduzir por decreto o número de passageiros em ônibus, né? Só por decreto, porque na prática, na realidade, quem está indo trabalhar, quem está indo disputar a vida, entra no primeiro ônibus que aparece. Não é assim que a coisa funciona na prática. Então a história é a seguinte, funciona como retenção naquele momento, mas não é cura e não é nem vacina. Por isso que isso já está desgastado e outro método já deveria ter sido inventado pelos governantes. É até falta de criatividade. Bom, e queremos a sua opinião também. Você participa aqui de Os Pingos nos Is e esse é o tema da nossa enquete nesta quarta-feira. Você concorda com o governador João Dória que novas restrições eram necessárias em São Paulo? Sim ou não? Você responde acessando o nosso portal www.jovempan.com.br, é o portal da Jovem Pan, e ali onde você que nos assiste vê a marca de Os Pingos nos Is, é só clicar e aí deixar a sua opinião, responda a nossa pergunta. No final do programa traremos aqui os resultados da enquete de hoje. Antes da sequência do comentário do Guilherme Fiuza e depois da Ana Paula, algo a acrescentar, Augusto? Acrescentar até para ouvir os meus companheiros aqui. Infelizmente não apresentei antes do Zé, tinha esquecido, porque eu gostaria de ver a opinião dele também. É o seguinte, o que está em curso é a remontagem da indústria da calamidade pública. Da calamidade pública. Todos os prefeitos de pequenas cidades com pouca incidência de contaminações, todos os prefeitos estão decretando toque de recolher, lockdown em cidadezinhas. Por quê? Porque você, quando você está em estado de calamidade pública, você pode fazer compras sem licitação e você pode ultrapassar o limite de gastos estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está todo mundo entrando nessa. E o dinheiro que eles receberam do governo federal? O que eles fizeram com isso? Eu tenho os números precisos aqui de Araraquara que eu queria registrar. Araraquara recebeu exatamente R$ 29.855.186,72 do governo federal.
O que eles fizeram? Compraram 44 leitos de UTI. É claro que o sistema entraria em colapso. Então, como disse o Zé, retarda o avanço do vírus. Enquanto retarda, você tem de fazer o que já deveria ter sido feito, porque receberam dinheiro para tanto. E muita gente desviou o dinheiro, como ocorreu em Araraquara, no caso dos respiradores, que até agora está sendo investigado. E não se chegou ainda a uma conclusão, nem a uma pena judicial, tá, que não pode deixar de ser aplicada. Agora vem de novo o prefeito que foi premiado, né, pelo grande sistema que havia montado, de novo está com o sistema em frangalhos e querendo dinheiro que é nosso. Nós é que estamos pagando essa conta e está alta demais. E antes de passar para você, Fius, a gente tem então aqui os números de Araraquara, conforme o Augusto acabou de trazer, a gente traz aqui em detalhes, é a nossa próxima pauta. O governo federal repassou R$ 29.855.186,72 para a Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara aplicar no combate à Covid-19, conforme mostra a revista Oeste. A cidade é comandada pelo petista Edinho Silva. De acordo com o estudo da Universidade Estadual de Campinas, o valor seria suficiente para a implantação de 165 novos leitos de unidade de terapia intensiva. Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, apenas 44 acomodações desse tipo foram implantadas na cidade desde janeiro de 2020, mês em que o coronavírus foi anunciado para o mundo. O município tem 238 mil habitantes. No domingo, dia 21, alegando falta de leitos de UTI, o prefeito Edinho Silva impôs um lockdown que proíbe a população até mesmo de ir ao supermercado. A medida deveria encerrar à meia-noite desta terça-feira. Entretanto, o petista decidiu estender a sua vigência até às 6 horas da manhã do próximo sábado, dia 26. Na data da prorrogação, 71 pacientes diagnosticados com a Covid-19 estavam internados nas UTIs de Araraquara. O cenário por lá, em muito contrasta com o de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Na última semana, a Prefeitura divulgou, por meio da Secretaria de Saúde, que não havia mais pacientes internados com a Covid-19 na cidade. Em dezembro de 2020, a Justiça chegou a determinar que os turistas deixassem a cidade e que o município adotasse medidas mais restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus. 2 dias depois, uma liminar suspendeu a decisão de fechamento da cidade. Fiuza. Virou isso uma conversa de surdos, né? A gente está numa conversa de surdos. A autoridade que decreta esse tipo de medida não está mais dialogando com a ciência, com o senso comum, né, com a gente que procura observar a realidade. Ele está dialogando com as manchetes, né? Tem aí um aparato, um arsenal de manchetes, sustentando, como se houvesse, né, sustentabilidade possível de medidas supostamente científicas por manchete de jornal, mas na prática a gente sabe que acaba funcionando, acaba trazendo um lastro absurdo, mas é isso, é o senso comum, aceita em alguma medida essas ações ditatoriais, porque as manchetes, né, boa parte das manchetes dizem que ok, que isso aí evita mesmo, salva vidas, né? Então é uma conversa de surdos. O governador de São Paulo, por exemplo, ele está dialogando com manchetes e com o grupo particular que ele criou, que ele chama dos cientistas, mas que é, na verdade, um grupo para sancionar politicamente o que ele mandar sancionar. A gente viu o papel feito pelo Butantan com aqueles panfletos de número de vidas salvas pelo lockdown. Uma completa leviandade que foi ali ensaiada com o governador, com o prefeito, né? Eu não constato isso não tem nenhum prazer em fazer essa crítica, eu acho alarmante porque justamente você precisa poder recorrer às suas referências científicas para entender o que está acontecendo. Quando você vê essas referências científicas fazendo papel de anexo político, você se preocupa. A conversa de surdos é a seguinte, é você fingir, por exemplo, que você restringir por um determinado horário a circulação das pessoas vai diminuir o contágio. Isso é um absurdo, isso é uma insanidade, né? Isso é uma piada.
porque evidentemente que você concentra. Olha, o lockdown, ele, assim, se você abrisse o subterrâneo do planeta e mandasse todo mundo lá para baixo sem deixar entrar um vírus. Não existe, portanto, esse lockdown perfeito, não existe. Isso não é um cartoon, não é um desenho animado. Você tranca a porta por um tempo e o vírus passa correndo, né? Isso não acontece. Então você sabe que é o contrário, você aglomera, né? Ou você pelo menos aumenta a demanda com a restrição de horários, você aumenta a demanda por todos os serviços. Agora, Vitor, isso está exaustivamente demonstrado, né? A gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar repetindo essa cantilena aqui, né? O governador de São Paulo, ao decretar isso, ele finge, por exemplo, que a pandemia, que o contágio por coronavírus se dá de maneira que os danos por esse contágio se dão de maneira igual na população inteira, só que isso não é real. Não é real. O risco de letalidade, por exemplo, atinge uma fração da população, que não é menos importante do que a totalidade da população, mas é uma fração da população. Então, a sua política tem que ser para esta fração da população, que essa sim não pode viver a vida em sociedade normalmente porque está correndo risco de vida. Os demais, pelas estatísticas, não estão correndo risco de vida. Agora, você, então, parte dessa óbvia premissa equivocada. Já citamos exaustivamente os estudos, peguem aí os arquivos dos Pingos nos Is, né? Mostrando que as áreas mais trancadas não têm maior resultado, nem de contenção de contágio. O vírus está dentro dos ambientes. Existe essa ideia, claro, realmente é o bom senso, você não vai fazer aglomerações. Eu passo, às vezes, vejo um estabelecimento com mais gente dentro e tal, eu não quero entrar, porque é óbvio que qualquer contágio fica mais fácil de acontecer. Agora, essa ideia de que a população para de viver, que você entra, bota o pé ali e você morre, não é assim. Aí entra a necessidade, sim, de você observar as características do contágio. E estão fingindo que a Covid atinge a toda a população da mesma forma, e não é fato. Agora, para completar, Vitor, é o seguinte: nós aqui somos uma bancada aqui de observação, né? A autoridade não está na nossa mão. E existem as instituições e as personalidades que estão investidas dessa autoridade, algumas públicas, outras privadas. Então você espera, por exemplo, da comunidade científica um contraponto para uma medida absurda, no maior estado da federação, com consequências dramáticas, silêncio total. Então você não conta mais com a comunidade, não adianta. Tem um manifesto de tem ali uma demonstração de outros, mas você não tem a comunidade científica indo lá ao Palácio Bandeirantes, sentar com o governador, olha aqui, essa sua premissa não encontra correspondência com a realidade da ciência observada. Não está em nenhum lugar esse seu horário de restrição dessa maneira, não tem nenhum lastro. Então nós queremos questionar. Não, isso não é feito, não sei o que aconteceu. Acho que distribuíram um anestésico aí. Os agentes econômicos, a mesma coisa. Eles fazem campanha, eles falam, eles convocam todos a viver, etc. e tal, mas quando o governador, sozinho, amparado por manchete de jornal, resolve trancar tudo ao bel prazer e vai fazer isso para sempre. Enquanto ele estiver ali, ele só não, todos eles vão fazer, se eles não entenderam isso ainda, né? Basta ter as manchetes que eles vão fazendo, o pessoal fica, poxa, de novo, que absurdo. Então, assim, cadê os agentes econômicos para se reunirem? Irem falar de igual para igual, não é sublevação, não. Não estão, não vieram, não compareceram, ausentes, já anotei aqui. Então, vai sobrar para o governo federal, na minha opinião. O governo federal tem ou não tem uma diretriz contrária a essa forma de lockdown irracional e sem critério? Tem. Então, está na hora do governo federal, não é intervir, não é bater de frente, não é nada. Tem que criar uma comissão de auditoria, né? Com fundamento científico, com notáveis, e com a Polícia Federal. E tem que colocar
essa comissão para funcionar. Ou aquela decisão do STF também engessou todo mundo. Então tem que se criar uma comissão, tem que se colocar uma comissão de notáveis, e o governo federal, ao meu ver, é o que sobrou. Né? A entidade máxima e tal. Ninguém proibiu, eu acho, o governo federal proibiram de várias coisas. Cria-se uma comissão científica com a Polícia Federal e vai fazer a auditoria. Bate na porta de cada autoridade dessas e pergunta onde está a demonstração, a comprovação de eficácia. Já tem um ano, já tinha que ter a comprovação. E aí eles vão constatar que não há, que ela não existe. E aí não precisa, não é você dizer, mas aí o governo vai intervir. Não, o governo vai expedir uma diretriz dizendo, olha, essa política não está recomendada, porque ela não tem lastro científico. Manda para o Ministério Público, né? Manda para a Advocacia Geral, manda para as autoridades, abre um inquérito, seja o que for. Né? Agora, a indignação nossa é que virou uma conversa de surdos, né? Como explicou o Augusto, entre o Instituto da Indústria da Calamidade, e eles vão fazer isso alegremente para sempre, sem contraste de ninguém. Luciana. Bom, Vitor, alguns pontos sobre essa coletiva aí do governador de São Paulo, uma coletiva assim muito confusa, por sinal, entre várias coisas que ele disse ali. Ele passeou por várias searas de uma maneira muito... essa coisa que o Augusto disse, salvar vidas, né? É aquilo que a gente fala, né? O discurso mula sem cabeça, salvar vidas, mas salvar como, né? Embasado em quê? O Fiuza já muito bem explorou aí esse lado, que a gente vem falando aqui há muito tempo, né? Tá chovendo no molhado, a gente não vai citar todos os estudos aí que provam que o lockdown ele não é eficiente como as autoridades pensam. A gente sempre cita aqui, e esse vale a pena a gente citar, a declaração de Great Barrington, que aí é uma vasta gama de cientistas e médicos de renome internacional, de universidades como Oxford, Stanford, Harvard, dizendo que o lockdown severo não funciona, é preciso segregar as pessoas idosas com comorbidade, etc., aquilo tudo que a gente fala aqui. Mas eu estava lendo ontem, Vitor, um outro estudo do professor de medicina da Universidade de Alberta, no Canadá, o professor Ari Joff. Ele era a favor do lockdown lá no começo e durante o ano de 2020 ele passou a questionar algumas metodologias em relação ao lockdown e agora ele refez o estudo dele, professor Ari Joff, da Universidade de Alberta, no Canadá, e disse, Vitor, que depois de análises das medidas práticas durante todo o ano de 2020 do lockdown, não é apenas, além de não conter o vírus, o avanço do vírus, né, e as contaminações, o lockdown apenas não sufoca a economia, mas está trazendo, como o Augusto ou o Zé, se eu não me engano, muito bem comentaram aí, mas traz um dano muito grande, está trazendo um dano muito grande para a psique humana, principalmente nos jovens e nas crianças, fora aqueles idosos também que já querem sair dos asilos, já querem voltar para outros lugares, porque eles não querem ficar trancados e morrer trancados ali, como aconteceu em Nova York. Agora, inclusive, há um movimento bipartidário em Nova York para chamar o impeachment do governador de Nova York, Andrew Cuomo, exatamente porque ele trancou pessoas contaminadas dentro desses asilos e as mortes passaram aí de 13 mil mortes e ele escondeu esses dados do governo federal. Um ponto interessante dessa coletiva do governador de São Paulo também, e que aqui a gente estava falando, né, que ele não quer que chame de lockdown e nem toque de recolher, mas sim de restrição de circulação, ou seja, tomou um banho de loja o lockdown, né, tomou um banho de marketing e agora se chama restrição de circulação, mas com força-tarefa em moldes militares de fiscalização, ou seja, é uma imposição severa, é um lockdown severo.
E o engraçado, Vitor, é que o governador pediu, inclusive, que os repórteres que estavam ali presentes, que eles refizessem as manchetes e as matérias com as palavras que ele considerava mais adequadas aí para a coletiva dele, que não era para falar lockdown ou toque de recolher, mas restrição de circulação. Ou seja, a gente tem o nosso editor master, né, no STF, lá o Toffoli, e agora a gente tem o editor da imprensa também, o governador de São Paulo. Outro ponto também, Vitor, interessante, que eu estava pesquisando aqui mais cedo, é que o estado do Paraná, ele aplica exatamente esse mesmo sistema, esse lockdown, esse toque de recolher que o governador de São Paulo quer colocar no estado todo. E no dia 2 de dezembro, 1.138 leitos estavam ocupados nas UTIs do Paraná. E dentro dessa mesma medida de restrição, como o governador Dória quer colocar para o estado, o Paraná, hoje, 24 de fevereiro, tem 1.471, ou seja, foi de dezembro de 1.138 a hoje 1.471, com as mesmas medidas restritivas, ou seja, não há nenhum estudo, não há nenhum consenso, nenhum embasamento científico de que o lockdown ele segura o vírus. A gente vê também, por exemplo, em países como a Bélgica chegou a considerar o uso de drones para controlar as pessoas que estavam fora de casa. Está entre os países, a Bélgica está entre os países com maior número de mortes por milhão, né? E a Argentina também, a gente está vendo aí como que o coronavírus pegou a Argentina dentro desse lockdown severo que a gente vem falando, e não funciona, não há embasamento científico, e agora estão tentando, de uma certa forma, dizer que o discurso do lockdown é um discurso ético, mas não tem que ter discurso ético numa pandemia histórica, tem que ser embasado na ciência. Discurso ético, ele pode ser ético desde que ele seja embasado na ciência. E agora, dentro de 1 ano de coronavírus, num lockdown global, até hoje, nenhum estudo provou que o lockdown segura ou contém a contaminação pelo vírus.